92 foi o ano do massacre no Carandiru? Massacre do Carandiru. Foi eu participei da cobertura já na TV Globo. Cheguei a entrar no presídio 1 ou 2 dias depois, onde houve o confronto entre policiais, militares e presos. É uma história que marcou não só o Brasil, mas como o mundo todo. Teve uma repercussão internacional a história. Você lembra como é que ficou lá depois? Porque você entrou depois do grande massacre. Depois do confronto do massacre, da detenção, morreram 111 presos, alguns policiais militares saíram feridos. É uma história até hoje não tão esclarecida, quer dizer, os policiais foram acusados, tem o coronel Biratã, que era o comandante, ele chegou a ser condenado a quase 650 anos de cadeia, quer dizer, uma pessoa no Brasil só pode cumprir 30 anos, de acordo com a lei. Agora é 40, não é? Agora dependendo do crime, 40 anos. Né? E aí ele era o comandante no momento em que ele recebe autorização da justiça, do próprio governo para entrar na cadeia. Ele está comandando a tropa, um tubo de televisão. Eu estou vendo que você tem uma televisão bem antiga ali. Faz parte do seu cenário. Isso. O tubo de uma televisão dessas, aquelas bem antigas, ela explode e fere o coronel. Ele é levado para o pronto-socorro de Santana, um outro coronel assume o comando, os policiais vão vasculhando o pavilhão 9, quer dizer, imagina, numa sexta-feira, chovendo muito, sem luz naqueles pavilhões, a água começou a inundar, os presos eles ficavam de short e passavam um óleo no corpo para evitar que o policial prendesse. Então, para escorregar, eles armados com estiletes, quer dizer, um horror, um terror. Imagina o confronto desses criminosos com os policiais, quer dizer, eu tive depois e vi o que foi aquela batalha. Então, algumas celas que a gente teve acesso, porque as celas eram portas e tinha uma portinhola aberta onde os funcionários, né, os carcereiros, na época, como a gente chamava, hoje são policiais penais, passavam comida, informação, etc., para os presos. E no rodapé, marcas de tiro e muito sangue. Então, os presos que foram mortos ali, eles tentaram se esconder e os policiais, através daquela portinhola, pegaram e dispararam suas armas, né, metralhadoras, revólver. Enfiava o revólver na portinhola e disparava. E era uma porta fechada, então não era grade, né? Não, era uma porta fechada e tinha uma pequena portinhola, entendeu? Então, a gente pôde ver, e no dia que a gente foi para ver o local do confronto, né, do massacre, ainda foi encontrado um corpo no poço do elevador. No poço? Ainda tinha um cadáver que a polícia acabou encontrando, foi removido. Encontrou no dia que você foi? No dia que a gente foi. Meu Deus, homem. Eu não imagino, porque aquilo lá era um mundo, né? Era um mundo, tinham 6 mil presos, 6 mil e tantos presos. É o maior presídio da América Latina. Vários pavilhões, quer dizer, era um local ingovernável. Criminosos, assim, perigosos, que tinham crimes já de muito tempo, cumprindo pena, que também era irregular, que eram presos provisórios. O preso, quando ele é detido, ele vai para a cadeia, ele fica esperando o julgamento. Enquanto não acontece o julgamento, ele é um preso provisório. Depois que ele é condenado, ele vai para uma penitenciária. Mas a população carcerária, naquela época, isso a gente está falando de quanto tempo? 30 anos atrás, né? 92 vai ser mais de 30. Mais de 30 anos, quer dizer, já era muita gente. Hoje quadriplicou o número de presos no Brasil. Hoje a população carcerária no Brasil é uma das maiores do mundo. Cara, o Carandiru é um caso assim que ele ganhou filme, né, no cinema e tudo. O meu filme favorito do cinema nacional é Carandiru, mas eu não imagino como que é entrar nesse lugar, né? Porque você lá como jornalista tem tudo, tem o cheiro, tem a proximidade daquilo, encontrar um corpo, né, junto no dia que você... Quanto tempo depois você entrou lá? 2 anos? Não, nós entramos 2 dias depois. Olha... Não sei de onde eu tirei 2 anos. 2 dias? Então estava com marca tudo. Sim. Estava do jeito que... Porque precisava fazer a perícia. Foi feita uma perícia detalhada. Depois, na TV Globo, a gente chegou a mostrar essa perícia, feito por um perito bastante conhecido, que continua nativo até hoje, que é o doutor Oswaldo Negrini. Fez uma perícia que virou um exemplo. Porque essa
trabalho pericial dele, mostrando como foi o confronto, foi apresentado durante o julgamento dos policiais, etc. Foi um exemplo para o país todo de uma perícia perfeita, um trabalho exemplar que os peritos, ele comandando os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo. Uma mega perícia, né? Uma mega perícia. Daquele lugar, né? Só que ali a dificuldade era provar que o tiro do policial saiu da arma do policial A que atingiu o preso B. Então, para você estabelecer o confronto e distinguir de qual arma saiu aquela bala que foi retirada do corpo do detento, quer dizer, é muito difícil. Então, essa discussão durou muito tempo, alguns policiais foram condenados, está na fase de recurso, tem policiais que contam que foram até condenados sem ter dado um tiro, quer dizer, é uma história muito complicada. O doutor Drauzio Varela escreveu um livro chamado Carandiru, quer dizer, conta detalhes dessa rebelião que marcou a história da cidade de São Paulo, do estado e do país todo. Né? Acho que o filme é baseado no livro dele. Isso. Não sei se era Estação Carandiru, alguma coisa assim, que o doutor Drauzio atendia lá, né? O doutor Drauzio, eu trabalhei um tempo na Jovem Pan. E o doutor Drauzio, ele frequentava a redação da Jovem Pan. Ele era muito amigo do diretor de jornalismo Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo, um gênio no jornalismo, conhecia muito. E o Dr. Drauzio, frequentava a redação e um dia ele quis conhecer o presídio, a casa de detenção, e eu e o repórter Elvio Borelli, que também é um grande repórter, que trabalhou muito tempo nessa área policial, apresentamos o diretor do presídio e ele começou a frequentar, ele tem um fascínio por essa área, escreveu livros, tem conhecidos, quer dizer, ele tem um livro bastante que serve como para conhecer o trabalho do carcereiro, chama Os Carcereiros. Ele conta detalhes como é a vida desses homens que têm um contato direto com criminosos, são ameaçados, correm risco nesse contato direto, entendeu? Porque estão ali, né, junto com eles todo dia, até mantém uma relação de muita proximidade, então acaba conhecendo um ao outro e correndo perigo, né, de trabalhar lá dentro. Depois do massacre, desse confronto entre polícia, a polícia não admite que foi massacre, a polícia afirma que houve um confronto, que os criminosos tentaram reagir com armas foram até apreendidas, foram periciadas, com estiletes. Estiletes são, parece espadas, quer dizer, que eles fazem com um pedaço de ferro, pedaço de grades, etc. E aquilo fica uma arma mesmo. Então, tinha quase que uma disputa ali dentro. Imagina no escuro, chovendo, com água pelo joelho, aqueles homens só de cueca ou de calção, todos assim lambuzados com graxa, com óleo, com aqueles estiletes na mão, dando na parede, quer dizer, então foi um horror. E não se tem imagem, tem depoimentos tanto dos presos que sobreviveram como dos policiais que participaram dessa ação. Escuro porque desligaram Desligaram as luzes, então era noite de sexta-feira, as luzes foram desligadas para a polícia agir, então a água começou, porque acho que começaram a abrir as torneiras, etc. Os bombeiros também lá tinham focos de incêndio, então são aqueles corredores longos, né? E aquelas celas com portas fechadas, não eram grades, e com aquela portinhola aberta, né? Aquela portinhola onde os presos tinham contato com os carcereiros na época. Nossa, porque é o que você falou agora, a gente não se tem imagem disso, né? Desse massacre. O que a gente tem é o filme, né? Porque para poder ilustrar na nossa cabeça o que aconteceu naquela noite. Mas eu não sabia que não tinha luz. Assim. Não, era um ambiente de terror, quer dizer, para os dois lados. Os policiais obviamente estavam armados, né? Com capacete, com coletes, etc. E os presos com as armas que eles tinham, que eram os estiletes. Em alguns momentos ocorreram confrontos, outro excesso dos policiais. Na época se falava que só a rota tinha dado mais de 9 mil tiros lá dentro. E até hoje, quando se falava, quer dizer, nunca se provou como é que você fazer uma prova dessa, mas você vê o tamanho do confronto que foi. Porque até hoje, quando eu falo de Carandiru, que eu posto alguma coisa, a galera fica nessa. Não, mas teve mais gente que morreu. Esse número de 111 é o que foi
É o oficial. É o oficial, né? Oficial. E na época o governo não tinha como esconder, o governo foi transparente. Inclusive imagens daqueles presos, que é uma imagem que correu o mundo todo, dos presos enfileirados, Dos corpos mortos, com os corpos e depois da autópsia. Quer dizer, então não tinha que esconder, o governo foi transparente naquele ponto. Falou, são 111 presos mortos. Né? Se fosse 112, 130, tem preso que foi morto e escondido no forro da cadeia ou da cela. Não existiu isso. Não tinha, né? Hoje lá é um parque, né? O Parque Carandiru. Acho que tem umas ruínas ainda lá. Tem uma cela do Pavilhão 9 que foi preservada e as pessoas podem visitar se tiverem interesse. E dá pra... quando eu fui lá eu tentei visitar, mas acho que você tem que programar antes pela internet, alguma coisa assim. E é uma cela como se fosse uma reconstituição de uma cela. Reconstituição, mas é uma cela original do Pavilhão 9 que foi preservada. Lá era cela mesmo. Cela. Foi mantido, né?